Convido a todos para o Momento Múltipla. Um tempo para refletir sobre a Palavra de Deus. Palavras de transformação e mudança de vida motivadas pela multiplicação da fé. Isto daí, menino e menina, nós chegamos no mais um Múltipla, o Múltipla da Palavra de Deus. Faça você também a multiplicação. Quando você ouvir essa reflexão, leve para alguém que precisa, fale, presta atenção aí, ou envia. Porque, na realidade, o múltipla é uma palavra pequena, não são estudos, é reflexão, para que você saiba o poder da palavra de Deus, para que você tenha familiaridade, tá bom? E hoje eu quero trazer para você um múltipla, um tema: o diabo pode ouvir, mas não pode impedir as suas orações. Tá? Por que eu trouxe isto? Eu trouxe esse tema porque, na realidade, várias pessoas me perguntam: Miriam, o diabo ouve, nós fazemos oração em voz alta, ele pode atrapalhar os nossos pedidos? Queridos, isso me fez lembrar que uma vez, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, quando eu fechei o restaurante Quintal da Praia, uma ex-funcionária me perguntou se Deus ouvia as orações de um crente porque ele orava em voz alta. E se isso acontecia, se os crentes não tinham medo do diabo ouvir e roubar a bênção, ou seja, dele interferir. Queridos, eu tenho que falar para vocês que muitas pessoas, mesmo nos nossos dias, e com tantas informações, elas deduzem que o diabo não existe e que não tem poder para nada. Ou chegam no extremo que essa pessoa chegou e acham que o diabo ele é todo poderoso como um Deus, como o nosso Deus, que é Deus do universo. Nosso Deus não é Deus da terra. Ele criou a terra para nós, mas se ele criou a terra é porque ele é Deus do universo. Deus do universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Gente, ele é o Deus do universo. Para entender sobre esse assunto, nós temos de estudar o que a Bíblia fala sobre o diabo e os limites que ele tem. Embora eu saiba que muitos têm medo de falar ou estudar sobre esse assunto, porque muitos ainda não se conscientizaram que Deus manda no diabo. Deus é maior. Deus é soberano sobre tudo. A Bíblia mostra claramente a existência do diabo e as suas várias formas de atuação para nos tentar. Mas a ação dele tem limites que estão na permissão de Deus. Eita reflexão. Estude, pratique a palavra para que você saiba do que eu estou falando. O diabo, amados, não pode ultrapassar o que Deus permite ou decreta. E nós podemos ver isso no livro de Jó e no encontro de Deus e o diabo. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó, capítulo 2, versículo 6. E antes que vocês queiram entrar aí em controvérsia, por que Deus permitiu
Eu não vou falar isso, eu já estive aqui falando por que Deus permitiu que Satanás pegasse e bagunçasse a vida todinha de Jó. Se Jó era um homem íntegro, mas o medo traz brecha. Só vou falar isso. Agora, eu quero voltar para o tema. Não está escrito em nenhum lugar na Bíblia qualquer ordem para não orarmos em voz alta, por medo de uma represária de Satanás. Eita, como eu gosto de falar alto pro meu Deus, para quem estiver na minha casa ouvindo. Eu gosto que Satanás saiba que Deus é Deus para mim. Eu quero te dizer, amados, que o que a Bíblia nos ensina é orar. Jesus ensinou que deveríamos orar. Inclusive ele disse que nós deveríamos orar da forma o mais secreta possível, para se afastar do desejo humano de sermos vistos e exaltados pelas pessoas. Porque geralmente as pessoas naquela época oravam e se mostravam. Elas gostavam que todos olhassem que elas estavam orando, que elas estavam jejuando. Não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Em Mateus 6,6 está escrito: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus não está dizendo assim, você ora em secreto sem abrir a boca. Você fala com Deus sem abrir a boca. Claro que você pode orar em secreto, você pode falar com Deus em pensamento. Mas, queridos, eu aprendi na escola que falar é falar. E orar não é falar? Orar é falar. Então eu aprendi, eu gosto de falar com meu Deus. Eu sou daquelas que acredita que orando em voz alta, principalmente quando exaltamos ao nosso Deus, nós mostramos ao diabo que confiamos no nosso Deus, que sabemos nossa posição em Cristo Jesus e que estamos confiantes nas orações que entregamos ao nosso Deus. Simples assim. Eu penso isso. Eu não quero que você mude de opinião. Eu quero apenas trazer aquilo que eu penso. Eu quero que o Espírito Santo fale ao teu coração como você tem que orar. Agora, algumas pessoas contra-argumentam. Contra que orar em voz alta e deixar as petições ao conhecimento de Satanás é perigoso. E eles usam uma fala registrada em Daniel para afirmar que o diabo pode ouvir as orações em voz alta e atrapalhar os nossos pedidos. Daniel capítulo 10, versículos 12 e 13. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Amados, olha só, eu acredito que essa fala é uma descrição das forças espirituais malignas, tentando frustrar de alguma forma os planos de Deus, a resposta de Deus à oração de Daniel. No entanto, como observamos claramente, Deus envia o poderoso anjo Miguel para resolver a questão. E será que, se chegarmos nesse ponto, Deus não enviará anjos o suficiente para guerrear com Satanás por nós? O que você tem crido? Fala para mim. Responde para você mesmo. A Miriam, creio que todas as orações e petições são ouvidas. O que pode demorar ou atrapalhar são situações provocadas por nós mesmos e não por Satanás, amados. Satanás não está tendo que fazer nada na nossa vida. Nós não estamos
nos afastando do pecado, nós não estamos dando para Deus a oportunidade do nosso arrependimento, pedindo perdão. Porque é dessa forma que Satanás encontra o terreno fértil para suas maldades e malignidades. A única forma que nós temos de tirar qualquer ação de Satanás é nos entregarmos a Deus, amados. É falarmos com Deus. Ah, Miriam, eu estou em pecado. E daí? Você está em pecado? Quem é que te limpa? Quem é que te lava? Quem é que te cura? Quem é que te salva? Quem é que te liberta? Quem é que derramou o sangue por você? É Jesus. Quem é que larga as 99 para ir atrás de você? Ei, em que mundo você está vivendo? Que mundo espiritual você está vivendo? E eu vou mostrar para vocês que verdadeiramente, enquanto você não entrega nas mãos de Deus aquilo que está fazendo mal e separando você de Deus, está lá dentro da Bíblia. Ele não pode agir, porque Deus está dentro da legalidade. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Essa é a única forma que Deus tem de não ouvir a sua palavra. Por isso, amados, dessa forma e baseada na palavra, eu afirmo que é o pecado que nos separa de uma comunhão plena com Deus, ao ponto de até nossas orações ficarem prejudicadas. E mesmo assim, presta atenção aí, menino e menina, porque isso é importante para o seu conhecimento, para o seu esclarecimento, porque eu estou falando de um Deus de amor, eu estou falando de um Deus misericordioso, eu estou falando de um Deus que não nos resiste quando nos apresentamos diante dele com um coração quebrantado e verdadeiro, pedindo perdão. Ele é misericordioso, ele é um Deus que te ama, ele é um Deus que tem prazer em te abençoar. Miriam, eu não consigo sair do pecado. Consegue, amado. Consegue se entregar na mão dele. É ele que vai te dar direção. O pecado está difícil. Todo pecado é difícil de você sair. Seja pecadinho, pecadão. Seja pecadinho, pecadão. Pode ter certeza. Pode ter certeza. É Deus que vai te limpar. É Deus que vai te auxiliar. É Ele que vai pegar na tua mão e te tirar do lamaçal que você se encontra. E é no tempo dele. Olha o que ele fez com Davi. Olha o que ele fez com Davi. Olha o que ele fez com Abraão. Abraão também pecou quando disse lá para o rei que a mulher dele não era mulher dele, era irmã dele. Naquela época, um homem olhava, principalmente um rei, olhava para uma mulher, se desejava, tomava ela e levava ela para a cama. Fazia sexo com ela, sem dó, sem piedade. Abraão ficou com medo de morrer e disse que Sara era irmã dele, mesmo sabendo que o rei poderia tomar a Sara e ter sexo com a Sara. Isso não é pecado, gente? Se Deus pediu para eu parar aqui e fazer essa parte para você, isso é pecado. E no entanto, o rei descobriu, porque o Senhor revelou para ele. Olha o Senhor tomando conta da Sara, tomando conta do casamento imaculado de Abrão com Sara, porque ele viria a ser o pai de todos nós. Através de Abraão foi que Deus nos permitiu termos a liberdade por Jesus. Então, gente, se Abraão foi perdoado, se tantos homens da Bíblia foram perdoados, se Davi foi perdoado, olha, Davi ele não só adulterou, ele matou também. Amados, mas não é por isso que nós vamos viver em pecado, não. Porque a palavra de Deus é clara e o seu ensinamento é poderoso. E se dermos atenção à sua voz, à obediência e à sua majestade, nós seremos vitoriosos. Orar sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 17
E eu, amados, quero terminar essa reflexão de hoje com uma citação traduzida numa versão assim super atualizada, em Efésios capítulo 6, versículos 18. Minha mãe não gosta muito que eu trago aqui versões muito atualizadas, ela gosta da Bíblia na versão bem antiga. E mãezinha, eu não te disse um oi, estou falando agora. Deus te abençoe, mãe. Efésios 6,18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Façam tudo isto, orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre, guiados pelo Espírito de Deus. Amados, em Efésios 6,18, Deus está nos dando a arma poderosa. Não importa se você ora alto, não importa se Satanás está ouvindo ou não. O que importa é se você for guiado pelo poder do Espírito Santo, as suas orações chegam até a Deus. Os anjos terão prazer em ver a sua perseverança na oração por todos os santos, não é só pela tua família, só por você não, por todas as pessoas. Eles vão pegar essa oração, depositar no odre de ouro de Deus, que vai queimar como incenso com cheiro bom e agradável a Deus, e elas não retornarão vazias. E Satanás vai impedir somente se você deixar. Eu quero que você hoje pense, reflita e faça a opção de confiar que Deus é maior e poderoso, que não há nenhum poder nos céus ou na terra, ou em todo o universo maior que o poder do nosso Deus. Confie que as suas orações serão sempre ouvidas. Confie que o próprio Deus, quem dá ordem aos anjos para recolherem nossas petições e serem depositadas nesse odre de ouro que eu falo tanto, para serem queimadas como incenso, com cheiro bom e agradável a Deus. Você acha isso lá em Apocalipse, capítulo 8, versículos 3. E essa, amados, foi a múltipla de hoje. Faça você a multiplicação de um mundo melhor. Reflita, e se te fez bem ouvir, multiplique entre os seus amigos. Multiplique também entre os seus inimigos, porque como eu falo aqui, eles são desgraçadamente infelizes, destituídos da glória de Deus. E eles precisam dessa graça gratuita que vem de Deus. Assim como um dia você teve essa graça sem par, dê essa graça para eles também. Não esconda esse Deus maravilhoso que você ama. Não esconda esse Deus maravilhoso que estende as mãos para você. Não esconda esse Deus que te ouve, porque Deus é Deus em qualquer circunstância.